Oi, professor. Somos a dupla 18 da disciplina de projeto de algoritmos. Eu sou Rafael Leão, minha dupla é o Abner Felipe. E o nosso projeto final foi o Find Shortest Path 2.0. Foi uma evolução de um projeto que a gente fez em um outro tópico da disciplina. Então, aqui eu vou primeiro mostrar basicamente como é que é o funcionamento dele, como está o funcionamento dele agora na versão 2.0. Então, esse aqui seria o nó de início, então a gente pode escolher onde ele vai startar, apesar dele ter uma posição de início padrão, assim como o nó final. Então, a gente pode escolher ver como vai ser o funcionamento de alguns dos algoritmos para encontrar o menor caminho de um ponto até o outro. Aqui a gente tem o algoritmo Dijkstra, que foi utilizado na nossa primeira versão desse aplicativo. Agora, de novidades, a gente tem esse botão do Clear Grid para poder não precisar mais recarregar a página, como estava sendo necessário na nossa primeira versão, para poder rodar novamente algum outro algoritmo, e assim a gente implementou também o BFS, que seria a parte de grafo zoom, que também encontra o menor caminho. Aqui para demonstrar, assim como na primeira versão, a gente pode também fazer paredes, além dessas aqui que a gente já deixou presetada, e os algoritmos irão funcionar da mesma maneira, então a gente pode ver as diferenças dos menores caminhos por esses algoritmos. Aqui a gente viu o BFS e agora o Dijkstra novamente, cada um com o seu caminho distinto. Agora, partindo para a parte do código, a gente tem aqui os botões que chamam cada uma das funções que vão fazer toda a parte de colorir o código e montar o grid na tela. Então, iniciando, assim que a tela carrega, aqui é montado o nosso grid inicial. A gente tem algumas coisas que a gente seta no estado já por padrão. Então, o grid inicial ele é montado baseado naquilo ali, onde é criado cada nó com base no número de colunas e linhas que foi setado aqui também, o row count e o column count. Então, aqui temos a posição padrão inicial do nó, o pontinho verde, o pontinho vermelho lá. E aqui algumas coisas, algumas configurações para cada nó específico, né? Para falar se é parede ou se é o nó de final ou o nó de início. Então, falando um pouco mais sobre os algoritmos em si, no início do código são importadas as duas funções que a gente deixou em arquivos separados para poder ter uma fácil visualização para quem quiser visitar o nosso repositório e poder ver um pouco mais tranquilamente como funciona esse código, que acabou ficando um pouquinho grande pelo nível de animações e coisas que a gente resolveu colocar nele. Então aqui a gente tem a implementação do Dijkstra, que já é da primeira versão, já estava aqui na primeira versão, não foi modificado. E aqui a gente tem a implementação do BFS, que ele considera se o nó é parede ou é o nó de início, e se o nó já foi visitado, e tem toda a lógica do BFS também aqui. Seguindo um pouco adiante, nós criamos um componente de nó em que esse node ele retorna a esse quadro que a gente vê aqui, esse grid mesmo que a gente vê aqui na tela. Então, aqui ele só apenas renderiza esse nó que foi criado em forma de uma tabela que tem um map aqui com a quantidade de nós que a gente vai ter. Então aqui está a definição do nó, como eu tinha mostrado, que tem algumas configurações do nó, que é setado também lá no state na hora de gerar o grid inicial. E esse foi o nosso trabalho, professor. Muito obrigado pela atenção e pelo semestre.